Fala pessoal, tudo bem? Hoje com mais um La Fonte Talks, a gente tem o prazer de receber aqui Rafa Preto. Rafa, olá, Max. Obrigado mais uma vez por ter prazer aceito o convite. Aqui. Prazerzaço. A gente está muito feliz com o Rafa aqui. A gente vai falar um pouco da história dele, né? O Rafa é um talentosíssimo designer, artista, empresário também, né, Rafa? Tem que ser, né, nesse Brasil. A gente vai explorar a trajetória criativa dele, a visão criativa, projetos que ele vem fazendo, né? Alguns projetos que ele fez com a gente também, com a La Fonte, né? Algumas novidades que a gente vai falar sobre isso também, né? E explorar um pouco o trabalho, a paixão que ele tem por esse universo, né, do design, da arquitetura. Beleza, Rafa? Bora. Começando, conta pra gente o início, né? Por que você escolheu o caminho criativo, né? Seja com as artes, com o design, né? O que te motivou a trilhar esse caminho? Legal, é legal falar sobre isso porque tudo tem um berço, né? Da onde a gente veio. E eu sempre fui e desenvolvi a minha questão criativa desde novo, assim, né? Meu brinquedo favorito era o Lego, então, assim, hoje eu brinco ainda com meu filho. E depois isso foi evoluindo, eu comecei a tocar, né, com 12 anos de idade, eu comecei a tocar guitarra, e logo com 13 ou 14 eu já montei a minha primeira banda, que durou aí mais de 15 anos, e com isso eu vim exercitando todo o lado criativo, né, e uma banda, a gente fala, uma banda, é bagunça. Cara, sabe o que eu aprendi com a minha banda? Eu aprendi que são 5 donos, cara, e 5 donos criativos. Além do ego, de tudo que está envolvido, para você aceitar e entender o que o outro está pensando. Então aí você já tem um grande aprendizado. Então com 12, 13 anos eu já tive o entender do que é você aceitar uma opinião de outro, entender o que o outro está pensando e trabalhar nesse brainstorm junto, né? Isso foi muito bom para aprender assim. Depois disso, eu fui tocando por muito tempo. Eu comecei a trabalhar na empresa da minha família, né? Com mais ou menos uns 15 anos. Minha família tem uma metalúrgica, que tem hoje mais ou menos uns 80 anos. Legal. Eles fazem máquinas que fazem cordas, né? Corda náutica, cadarço, tudo que é trançado, né? As máquinas se chamam trançadeiras. E eu comecei, claro, eu ia minhas férias da escola, eu ia lá brincar, né? Montar pecinha, montar coisa que eu adorava. Ficava lá com os caras trabalhando e tal. E eu fui evoluindo tal, até o momento que meu pai comprou uma máquina e ele falou que eu ia ter que aprender a desenhar no AutoCAD. E agora ferrou, né? Porque, super novo, como é que eu ia fazer isso, né? Enfim, ele me botou nos cursos lá de AutoCAD. Eu lembro que eu não prestava atenção em nada, porque eu tava nem aí, né? 15 anos de idade que você quer aprender AutoCAD é louco, né? Mas, enfim, depois tive que aprender, estudei bastante e comecei a desenhar as máquinas. Comecei a trabalhar, de certa forma, a engenharia, porque eu tinha que fazer a máquina funcionar, né, dentro ali de um protótipo, dentro de um projeto, e, obviamente, depois eu fui criando outras máquinas. Então, aí eu aprendi a mexer na parte de arquivos de AutoCAD, corte, aprendi muita coisa aí, metalurgia. E depois, claro, fui evoluindo, questões de lixar, serrar, fui aprendendo isso com o tempo. Nesse tempo, com 17, 18 anos, eu fiz publicidade e propaganda. Então, assim, mais uma coisa que eu fortaleci minha criatividade. Então, eu tocava, eu trabalhava e fazia faculdade de publicidade. Então, era 3 partes criativas intensas, né? E era pesado, né? Porque era de um para o outro e eu tocava de madrugada, fazia 3, 4 shows por semana. Era bem corrido, então meus trabalhos, tudo eu sempre fazia na faculdade. Eu sou TDAH. Então, assim, sou um cara mega hiperativo, sou diagnosticado com TDAH, então o meu é muito forte, então, assim, eu preciso estar fazendo muita coisa sempre, e eu acabava, assim, de certa forma, como eu gostava da publicidade, eu ia muito bem. Então, eu sempre fui muito mal na escola, porque eu tinha que decorar, essas coisas eu não conseguia, e depois na faculdade eu ia muito bem, nunca fiquei de DP, de nada, super... Você descobriu uma coisa que você gosta, um talento eu curtia. Que foi natural, né? Hoje, publicidade quase nem... O marketing, ok, mas a publicidade acabou, sim, né, se esvaecendo por outros motivos aí do mercado, de aplicativos, enfim. Claro. E depois disso,
eu continuei trabalhando com a minha família, continuei tocando, minha banda começou a ter aí um momento legal, né? A gente foi chamado até para gravar com a maior gravadora, né? O Rick Bonadil. Só que aconteceu um problema aí no meio do caminho. A gente não, mas quando são 5 donos, cada um tem uma ideia. E alguns não aceitaram as mudanças que ele queria fazer nas músicas e tal, e a gente acabou brigando e se separou, acabou a banda. Só que a gente acabou a banda, como eu posso dizer? O cara te chamar pra Fórmula 1 e você vai falar, não vou porque o pneu não é Firestone, sabe? Tipo assim, a gente acabou brigando, perdeu uma puta de uma oportunidade. Eu sou, até hoje, porque meu maior prazer é tocar. Ontem, inclusive, eu toquei. E, assim, eu fico meio, assim, triste de não ter dado certo isso. Enfim, depois disso, há um tempo a minha banda acabou, me chamaram para fazer publicidade, comecei a fazer foto, comecei a atuar, propaganda e tal, e até que eu precisei tirar uma carteira de ator, né, para poder fazer propaganda. Aí eu me formei em teatro e TV. Legal. Minha segunda formação. Aí, beleza, comecei e tal, mas eu não curtia muito. Então, assim, mais uma coisa pro currículo de arte, né? Depois disso, eu voltei a trabalhar com a minha família e tal, e eu morava com um grande amigo, né? Fui morar com ele nessa época, um dos meus melhores amigos, assim, que mudou a minha vida várias vezes. E eu era muito louco, né? Sou artista, cara. Artista não é normal, concorda? Ele vê coisas que não existem, cara. Então, assim, é insanidade ver algo que não existe, concorda? Claro. A grosso modo. Sim. Então, pra quem não é, o cara foi feito pra criar dentro da caixa, tá dentro da caixa. Então, assim, eu chegava em casa, né? Ele falava assim pra mim, o que você fez de produtivo hoje? Aí eu falava, pô, fiz teste, tirei foto, fui na academia e não sei o quê. Aí, beleza, no dia de novo, o que você fez de produtivo hoje? Só que aí começou a bater, cara, em mim aquilo. Mas eu não tô fazendo nada de produtivo, cara. Aí, na quinta vez eu falei, para de encher o saco, velho, é produtivo cacete, só que aquilo me moeu, cara. Aí eu falei pra ele, cara, mas eu não sei fazer essas coisas e tal. Ele, calma. Aí eu entrei para fazer um concurso que tinha de uma empresa de reciclagem. Era um concurso gigante da Artemisia que, eram 500 e não sei quantas empresas e a gente foi para as últimas 5. E aí eu lembro que eu tinha que fazer um texto, um pitch, falando da empresa. Aí eu fiz o primeiro e dei para ele. Falei, olha, ficou da hora. Aí ele falou, isso é seu melhor? Olha isso, pega isso que eu vou falar agora, que isso acho que para todo mundo é legal. Ele falou, isso é seu melhor? Eu falei, olha aí, tá top. Ele falou, lê de novo. Aí eu li, comecei a ver que tinha umas palavras repetidas, uns negócios estranhos e tal. Eu falei, peraí, ele falou, faz de novo. Aí eu fiz. Aí ele falou de novo, mas esse é seu melhor? Eu falei, pô, agora tá top, olha aí. Aí li de novo, tinha umas coisas que não estavam batendo. Fiz de novo. Na quarta vez ele falou, eu falei, vai se... para de encher meu saco, tá bom, cacete. Faz mais uma vez. Aí eu fiz. Aí ele falou, agora pega a primeira. Aí eu peguei a primeira, porque o que acontece? Vou abrir uma aspa aqui para concluir. Quando, antigamente, o TDAH, ninguém sabia o que era. Então, o que eu era taxado? Que eu era burro, que eu não sabia fazer nada, que eu não... Sabe, você é burro, não sabe fazer nada, tudo dá errado. Porque você é afobado, né? Você é ansioso, e você pensa muita coisa, rápido, as coisas dão errado, cara, não tem jeito. E eu me sentia burro. Mesmo fazendo faculdade, não sei o quê, eu me sentia, era isso que tinha pra mim. Aí ele falou assim pra mim, ele falou, pega a primeira, lê. Aí eu li a primeira, falei, lê a última agora. Eu falei, é bem melhor. Ele falou, não é que você é burro, você não é esforçado. Viu, aquilo lá, velho, foi tipo um soco do Mike Tyson na minha cara. Aí ali eu aprendi, aí ele falou pra mim assim, ele falou, não importa se você é inteligente, porque o inteligente uma hora desiste se ele não conseguir alguma coisa. O esforçado vai até conseguir. Então seja esforçado. Cara, aquilo bateu em mim de um jeito que mudou, assim, pra mim, muito, assim. E dali eu peguei uma pessoa, eu mudei, dei uma virada de chave muito grande em mim. E aí ele começou a colocar uns livros para mim ler e tal, Ricardo Semler na época, uns livros ferrados de empreendedorismo.
E aí um outro amigo meu falou, Rafa, você tem que fazer o Empretec, lá do Sebrae. O Empretec é muito legal. É animal. Na época, meu, era uma semana de curso, você começava com zero de dinheiro, era uma pegada, cara. E eu falei, beleza. Aí eu fui fazer. Cara, fiquei em primeiro no negócio. Legal. De uma semana com R$30, eu fiz R$4.000. Fui melhor da minha sala. E eu tinha 23 anos. Eu voltei sangue no olho, cara, dali. Aí eu voltei a trabalhar com meu pai. Eu parei todas as minhas coisas. Eu falei, não, vou trabalhar com meu pai de novo, vou arregaçar lá. Aí falei pro meu pai, pai, vou dobrar o faturamento da empresa. Com 23 anos, ele olhou pra minha cara e falou, meu, vai surfar, cara. Para com isso. Para com essas ideias. Trabalha aqui normal, não precisa ter essas ideias loucas. Faz aí o que você tem que fazer. Tipo, meu, eu era novo. Meu, comecei a trabalhar, estudar. Eu lembro que eu chegava em casa da empresa, eu subia a escada, parava na cozinha, tomava meu café, almoçava, dependia do que era. Na verdade, eu jantava. Subia pro meu quarto, tomava banho, sentava e lia, estudava, e fazia até 1 hora da manhã. Outro dia, 6 horas, acordava, pum. Eu fiquei assim 1 ano, praticamente, né? No final do ano, eu dobrei o faturamento da empresa, cara. E aí foi animal. Aí, nisso, eu conheci uma pessoa, uma mulher no final do ano, no Réveillon, e eu, puta, não sei o que aconteceu, tal, eu fiquei com a ideia de montar um restaurante na praia, cara. Eu larguei tudo aqui, simplesmente, e abri um restaurante na praia. Tipo, loucura total, assim. Sem dinheiro, eu abri um negócio animal, de repente o restaurante, cara, era fila gigante, assim, um lugar vazio, era lá em Camburi, no litoral norte. Um lugar vazio e meu restaurante com fila, assim, cara. E aí, eu precisava aprender também outras partes da gastronomia. Fui lá, fiz gastronomia. Mas minha terceira faculdade. E aí foi, assim, mais uma arte, né? Acho que a arte de servir. Claro. Né? A comida você serve para a pessoa, né? É um ato muito legal. Então, ali eu aprendi muito mais coisa também. Foi um mercado difícil, porque a questão dos funcionários na praia é muito difícil. Passei bons perrengues, eu comecei a ficar muito doente. Eu fiquei numa cadeira de rodas durante 1 ano, fiquei bem mal mesmo. Eu abri uma paleteria ainda na época que estava começando, lembra? Eu abri a primeira paleteria do Litoral Norte, meu restaurante saindo todas as vejas falando que era o melhor do Litoral Norte, de hamburgueria e tal. Cara, só que eu já tava mal, cara. Eu entrei em depressão, fiquei mal mesmo, assim. Aí acabei me separando, vendi o restaurante e voltei para São Paulo. Zoado, fazendo tratamento. Praticamente todo o dinheiro que eu ganhei eu tive que gastar pra minha saúde. Tinha que fazer um tratamento lá que era 3 pau por semana, cara. Nossa. De um choque no pé, porque eu fiquei com um problema no pé que nada, eu operei, nada resolvia. E aí, enfim, eu voltei e tal, zoado e tal, comecei a treinar de novo, exercício forte e tal, pra melhorar minha cabeça, melhorar meu corpo, né? Até onde eu podia. E voltei novamente, né, a trabalhar no meu pai, porque não tinha o que fazer até então, né, não tinha... Eu falei, pai, me segura aí uns meses para mim voltar aqui. E nesse meio tempo eu comecei a fazer a moto que eu mostrei para vocês. Porque a minha ideia era fazer essas motos para comercializar elas, porque eu tava vendo lá na Indonésia, a Deus, quem gosta sabe o que é, que era um estilo bem legal, tal, e eu tava querendo fazer uma Deus aqui. Isso quando, Rafa, mais ou menos? 2013. 13. A Deus abriu aqui em São Paulo em 2022, 21, sei lá. Eu já tava em 2000, antes, eu já tava... É que eu não tinha dinheiro, né, pra montar uma loja desse tamanho na época. Enfim, e aí eu montei a moto, só que a moto demorou 1 ano pra ficar pronta, mega complicado, não entendia nada, fui fazendo com os mecânicos lá e tal. A moto ficou pronta, saiu no mundo inteiro, foto, saiu em tudo que era lugar. E, enfim. E depois desse tempo que eu comecei a estudar esse negócio pra fazer a moto, eu via no fundo os caras com design industrial, tava bombando de novo no mercado na época. E eu comecei a ver os negócios e falei, cara, isso aqui dá pra fazer. Aí um dia eu peguei uma peça de ferro que tinha no meu pai lá, fiz umas instalações, coloquei uma lâmpada e achei que ficou muito louco. Eu sou rock and roll, né? Porra, legal, ferro, não sei o quê. Fui lá numa casa de um amigo meu, mostrei pra ele. Ele falou, cara, isso é animal, posta no Instagram, velho. Eu falei, pô, isso aqui tá uma merda, velho. Por que eu vou postar um ferro com a luz? Ele falou, cara, posta. No dia seguinte, um amigo meu me ligou e falou, Rafa, faz meu apartamento. Eu falei, como assim, velho, faz meu apartamento? Ele, não, preciso de umas peças igual essa. Tô mudando para um apartamento, era um apartamento gigantesco. Aí eu falei, beleza, eu faço. Mas não sabia nem nada, não sabia soldar, não sabia fazer nada. Bem assim, não sabia fazer nada.
Cara, apertei o botãozinho que eu precisava apertar, cara. Falei, vou pra dentro. Aí ele falou, fala com a minha arquiteta, que ela vai conversar com você sobre o que eu preciso. Falei, beleza. Fui lá conversar com a arquiteta. Nunca tinha conversado com a arquiteta na minha vida. Sentei lá e comecei a bater um papo com ela, tal. Ela, meu, muito legal suas ideias, tal, só que eu só tinha ideias. Eu não tinha como fazer as minhas ideias. Eu não sabia nem por onde começar. E aí, cara, ela falou, não, legal fazer. Você não quer fazer uma amostra? Aí eu falei, vamos, demorou, vamos fazer uma amostra. Ah, precisa de uma peça de parede e tal. Eu falei, beleza, vamos fazer. Eu cheguei em casa, fui ver o que era amostra no computador, porque eu nem sabia o que era uma amostra de decoração, cara. Foi puta loucura, cara. E aí, beleza. A gente fez uma peça para parede. E aí, no fim das contas, ela precisava de uma mesa. Acho que a minha casa, na época, não ia conseguir entregar a mesa. Ela falou, Rafa, você faz uma mesa? Eu falei, meu, mas eu nem sei fazer uma mesa, nunca nem fiz nada, não sei nem soldar. Ela, não, você consegue, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, beleza, vou fazer então. Aí comecei a pegar os ferros que tinha no meu pai, os caras iam embora, eu lá aprendendo a soldar, eu fiquei virado assim, dias e dias tentando soldar. Tinha 3 máquinas, eu começava na primeira, a hora que quebrava a primeira, entupia, eu ia pra outra, porque eu não sabia desentupir. Chegava na terceira, eu parava, 2, 3 horas da manhã, eu falava, beleza. Aí parava e ia dormir. No outro dia os caras me arregaçavam, né? Pô, entupir a máquina, não sei o que lá. Beleza. E aí no outro dia eu pegava alguns no horário de almoço, tal, dava uma graninha, me ajuda aqui, me ensina a lixar, tal. Eles foram grandes mentores para mim, assim, na parte produtiva. E aí eu fiz a mesa, tal, no final eu não gostei. Eu virei ela de ponta cabeça, comecei a botar umas tubulação de cobre e tal. Beleza. Cheguei na frente da amostra com a caminhonete, coloquei o negócio em cima, chamei o segurança e falei, me ajuda aí a descarregar. Tipo, meu... eu conto isso, eu dou risada hoje, né? Porque fala... Meu, aí os caras me ajudaram a colocar a mesa lá dentro, eu sozinho, instalando, tal, colocando lá. Os caras olhavam e falavam, que esse loucão, né, meu? O cara entra aqui, maluco, né, velho? Com segurança carregando a mesa. Beleza. No dia seguinte foi a inauguração do negócio, e a arquiteta me chamou, ela falou, Rafa, eu não sabia desse mundo. Cheguei lá na mostra, todo mundo começou a tirar foto comigo, o cara da mesa, e eu lá, né, entendendo nada. Eu falei, o que a pessoa tá tirando foto comigo, velho? O que eu fiz, né? Ela, não, tira foto. Aí eu fui tirando foto lá, meu, e não sabia, arquitetos consagradíssimos, assim, eu lá tirando foto e tal. No dia seguinte, cara, minha mesa na Vogue. Eu falei, meu pai amado, eu fui mostrar pra minha mãe, você pagou pra aparecer? Eu falei, mano, não tenho dinheiro nem pra comprar um ovo. Hoje tá difícil. Aí, cara... Aí começou essas histórias e tal, e eu, não sabia o que era design, o que era arte, não sabia nada, assim, questões do meu mercado. E aí eu comecei a fazer esse projeto do cara, eram 35 peças, com a cabeça mega clean, né, que não tinha nada de referência, não tinha nada, foi tudo puro da minha cabeça. Esse apartamento saiu na Vogue, depois peças, incríveis, que eu olho até hoje, eu falo, caraca, cara, minha cabeça tava voando. E aí, cara... começou a andar tudo, eu comecei a sair um monte de revista, tipo assim, sabe quando você não tá acreditando? E aí, cara, aí que começou a acontecer? Eu comecei a ganhar uma grana e o negócio subiu na minha cabeça. Eu fiquei casado há muito tempo, né, junto, e aí eu separei e tal, e eu queimei todo o dinheiro, não preciso falar como, né, fazendo arte. E aí, cara, fiquei numa situação difícil pra caramba, e aí eu conheci uma pessoa, uma mulher, que eu vou contar quem é. E aí essa mulher, a gente começou a namorar e tal, não tinha dinheiro pra fazer compra em casa, cara. Ela fazia compra na minha casa. Porque eu não tinha dinheiro, cara, realmente não tinha dinheiro. E aí minha mãe me mandava um prato de comida, eu almoçava lá, eu fiquei duraço. E aí começou, né, a fazer as paradas. Aí ela engravidou. Aí, eu numa situação daquela, cara, eu falei... até ele nascer, eu vou dar o melhor pra ele. Igual eu tive, eu vou fazer um negócio legal pra ele acontecer. Ah, mas o que você vai fazer? Você já trabalha 35 mil horas por dia? Eu tinha uma meta que eu trabalhava 100 horas por semana. Era pesado, cara. Pesado. Eu virava à noite, era pesado. Legal. Tinha umas olheiras, cara. Fiquei só o fiapo. Mas foi ali que eu tava aprendendo. Tinha uma amiga minha que ia todo dia lá na empresa, eu trabalhava na Artefato, ela todo dia me ensinar quem eram os designers, o que eles faziam. Aí eu comecei a estudar quem era, tal, fui aprendendo, né? Mas é legal essa energia, essa virada de chave que o seu filho trouxe, né? Então, aí que veio o negócio. Olha que loucura, cara. Até quando ela ficou grávida e tal, aí passou um tempo, eu falei, beleza, a gente tava dormindo, eu sonhei que eu tava saindo de um galpão
enorme, com um carro. Eu quero comprar um Mustang, um 67 antigão, é meu sonho. E aí eu saí do Mustang, desci uma rua e cheguei num apartamento grande, bonito, uma varandona e tal, e minha mulher tava lá, mexendo em umas plantinhas e tal. Aí eu olhei pro lado do meu filho, né, vindo da uma porta, tal, grande. Ah, vamos, a gente saiu numas motos e eu acordei. Aí eu acordei ela no meio da noite e falei, meu, tive maior sonho, cara, era muito real. Ela que foi, não sei o que, pô, eu tô dormindo, eu tô grávida, você me acorda, já é difícil eu dormir. Aí contei o sonho, beleza. No dia seguinte eu cheguei na empresa da minha família, que eu tinha um espacinho desse tamanho aqui lá. Eu tinha uma lixadeira, um computador e eu ficava lá, inventando, né? E aí, cara, eu cheguei lá na coisa, tava meu pai e meu avô conversando. Vamos sair do galpão, que não sei o que lá, vamos alugar. Eu falei, que galpão, pai? Aí falou, tem um galpão aqui atrás, né, que vai, o nosso terreno vai de um lado até o outro da rua. E aí, um lado é a fábrica do meu pai, né, e aí do outro lado tinha um outro galpão. Eu falei, deixa eu ir pra lá, mó cara lavada, né. Meu pai falou, tá louco, velho, lá é gigante, tem 800 metros, meu, o que você vai fazer lá? Você não tem nem equipamento, não tem nada, você não vai, como você vai pagar o aluguel de lá? É da família, não sei o que lá. Meu, acho que na época era 20 pau o aluguel. Eu falei, meu, eu não ganhava 1.000, cara. Aí ele falou, não, esquece essas ideias. Eu precisava fazer umas peças para uma Bienal de um designer de fora que ia vir, um dos maiores do mundo aí, e eu tinha que fazer em algum lugar, eu não tinha onde fazer aquilo. Quando eu recebi o pedido para fazer do cara, eu não sabia nem desenhar no 3D, não sabia fazer nada. E eu saí do escritório esse dia, fui no hospital e falei, eu preciso me internar. O médico, mas por quê? Eu falei, eu vou ter um troço. Aí o cara, é sério? Eu falei, não, é sério. Aí eu parei lá, meu, o cara começou a me dar diazepam, velho, no hospital lá, fiquei 2 dias dormindo, assim, ó, babando. Aí eu saí de lá, cara, peguei o carro, voltei pra fazer o negócio. Aí, meu, sentei a bunda no computador, aprendi a mexer no SketchUp. Eu fiz um projeto de press fit complicadíssimo, cara, complicadíssimo, é do Dror Benchetrich. Sabe a peça que tem na Gabriel, lá na frente da Florence? Toda, eu fiz aquele desenho. Aí, cara... mas aconteceu um negócio que eu não venho ao caso, fico um pouquinho chateado, um pouquinho bastante, mas deixa quieto. Não é da Florência nada, outra pessoa, que me chateou um pouquinho. E aí, cara, começou a acontecer isso, enfim, não deu certo. Aí eu fiquei triste e tal. No dia seguinte eu passei na frente pra ver o que era o galpão, porque eu nem sabia, ficou alugado 40 anos, na época eu tinha 36, 35. Aí eu fui lá ver, tava os caras tirando as coisas de dentro, né? Era uma empresa de estrutura metálica. Aí eu falei, eu posso entrar aí dentro? Do meu pai, do meu avô, só pra conhecer e tal. Eu peguei bem o dono da empresa. O cara, meu, mega evoluído espiritualmente. Um cara, meu, sensacional, assim, sensacional. Aí ele, vem aqui e tal, seu pai, seu avô, não sei o que lá. Entrei com ele. Cara, eu era muito cético. Mas muito cético mesmo. Era muito difícil acreditar em algo, assim... Cara, a hora que eu entrei lá dentro... Era o mesmo lugar que eu tinha sonhado há 2 dias atrás, cara. Exatamente igual. Exatamente igual. Eu comecei a chorar, cara, porque eu falei, não é possível. Aí o tiozinho olhou pra mim, né, e falou, meu, o que foi, né? Eu falei, não, nada, se eu contar pro senhor vai dar risada na minha cara. Ele falou, por quê, né? Eu falei, meu, sonhei que esse lugar faz 2 dias, cara. Aí ele falou, não, calma. Eu falei, mas meu pai não vai deixar eu vir pra cá, meu. Você falou, qual o tamanho disso aqui? Eu tenho uma lixadeira e um computador, cara. O que eu vou fazer aqui? Aí ele falou, calma. Ele falou, aí ele virou, tinha um adesivo na porta de Jesus, de um símbolo, ele é messiânico. Ele falou, só não arranca esse adesivo quando você mudar pra cá. Eu falei, mas não vou mudar pra cá. Ele falou, você vai vir, você vai prosperar muito. Saí de lá, né, mudo. Aí fui lá, falei, puta pai, deixa eu ir. Meu pai, não, esquece. Aí nisso, você lembra do meu amigo que contei, que me ajudou, que eu morei com ele e tal? Enfim, ele tá no espectro autista. É um cara sensacional de tecnologia, ele é fora da curva. Faz coisas assim inimagináveis, assim. Aí do nada ele apareceu, ele é tipo ninja, ele aparece e some, assim. Mestre Miyake, como é que chamava do Castelo do Dragão lá, o Mestre dos Magos, né? É uma mistura do Miyake com o Mago. Aí, cara, ele apareceu do nada. Ele, eu vi que você tá fazendo, legal. Eu falei, vem aqui pra gente se ver, faz muito tempo que a gente não se vê e tal. Aí ele apareceu, eu falei, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Aí eu fui lá no galpão mostrar pra ele. Aí ele olhou assim, ele falou, mas você acha que você vai conseguir trabalhar aqui dentro?
Eu falei, eu tenho certeza, cara. Ele falou, mas não é muito grande pra você? Eu falei, eu tô vendo isso aqui lotado de coisa, cara. Que não vai ter espaço, eu vou ter que sair daqui. Aí ele falou, você tem certeza disso? Aí ele falou, tenho, eu falei. Aí ele falou, então tá, você pode vir. Eu te ajudo. Qualquer coisa, se der um problema, fala pro seu pai que eu tô aqui. Tá bom? Meu pai já conhecia ele há 1000 anos, todo mundo sabe da índole dele, o cara... Aí eu fui lá no meu pai e falei, pai, o Japa falou que vai ficar comigo. Se der alguma besteira, ele falou que segura a onda. Só que, na verdade, ele não ia segurar a onda. Ele só abriu a... Ele fala pra mim que ele só fez o seguinte, eu tava dentro da gaiola, ele só abriu a gaiola. Ele só me deu... Aí, meu pai falou, beleza, ó, você vai entrar, te dou 2 meses. Se você não pagar o aluguel, você sai. Eu falei, cara, como 2 meses eu vou ter 20 pau pra pagar de aluguel e mais IPTU? Se eu tava ganhando 1000. Cara, eu não sei o que esse japonês fez. Ele falou assim, ó, não vou te dar dinheiro, eu vou te ensinar a trabalhar. Foi assim que ele fez comigo lá atrás, eu dobrei o faturamento da empresa. Eu vou te ensinar a trabalhar. Aí eu falei, beleza. Eu lembro eu mudando pro galpão, cara. Eu entrei no galpão, juro, imagina, 800 metros quadrados, eu, com um notebook num lado, uma lixadeira na mão, uma chave de fenda no bolso, e isso. E entrei. Eu olhei assim e falei, e agora? Porque eu não tinha nem luz no negócio. Eu falei, cara, ferrou, velho. Aí ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos lá comprar umas coisinhas pra você começar a trabalhar, porque senão você não vai conseguir trabalhar. Aí eu fui com ele na Piratininga, aí ele comprou uma máquina de solda pra mim, uma outra lixadeira, uma furadeira, e uma negócio de enrolar assim, tipo um maquinário básico e uma impressora. Ele falou, você vai ter que imprimir os projetos pra você seguir. Falei, beleza. Montamos lá, e aí umas coisinhas eu ia lá no meu pai pegar um guiado, uma chave de fenda, assim, eu ia dando uma... Beleza. E comecei a fazer as obras. E aí comecei, ele falou, ó, aí eu aprendi outra coisa. Muito top isso aí também, eu vou contar aqui pra vocês, presta atenção nisso também. Eu falava assim pra ele, eu falava, cara, eu não consigo, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que cortar, eu tenho que lixar, eu tenho que instalar, eu tenho que pintar. Meu, eu ficava louco, cara. Eu ia direto pro hospital porque eu tenho bronquite, eu tinha que pintar as peças, eu tinha que lixar pó. Eu ficava zoado. E toda hora eu tava no hospital, cara, porque eu pirava bronquite. Daí, beleza. Daí ele falou, calma, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar a usar uma agenda. Não que eu não sabia usar uma agenda, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas não da forma que ele me ensinou. Ele falou assim, o que você precisa fazer? Me coloca todas as coisas que você precisa fazer. Eu falei, preciso atender cliente, né, em reunião, preciso comprar material, preciso instalar, preciso não sei o que, preciso pintar. Ele falou, então beleza, vamos lá, eu preciso criar. Ele falou, terça e quinta, só terça, você faz reunião. Se um arquiteto te ligar falando que quer marcar na quinta, você fala que tá lotada a sua agenda, que você só pode ir na terça, na outra. Eu falei, não, mano, eu vou perder os clientes. Ele falou, você não vai perder, faça isso. Tá bom. Instalar e comprar material, você só vai à tarde. De manhã, você vai fazer. O que tiver que ser feito, você não vai pegar celular, você não vai pegar nada. Você vai usar seu celular 2, 3 vezes por dia. Na hora do almoço, final da tarde e de manhã. Beleza. Então, assim, ele dividiu na agenda e eu tinha que cumprir isso no começo. Certeiro. No começo, eu enlouqueci, né? Só que depois de um tempo, as coisas andaram. Aí eu contratei meu primeiro funcionário. Só que antes disso, no segundo mês, eu, paguei o aluguel. Aí meu pai falou, beleza. Terceiro mês, Mas era assim. Era 20 mil, 22 mil que eu tinha que pagar. Era 22 mil que eu ganhava. Eu não tinha mais nada pra mim. Dava tudo. Era assim. Mas pagava. Mas pagava. Aí, beleza. Terceiro mês, quarto mês, contratei o primeiro funcionário, que é o que tá comigo até hoje. Cara, aí fui ensinando ele e tal. Um puta processo e tal. Aí comecei a fazer outra coisa. Comecei a só pintar. E fazer umas partes de acabamento e tal. Aí depois contratei um pintor e um instalador, que era o mesmo. Fiquei um tempão lá, 1 ano e meio. E eu falava, cara, eu não ando, não anda. Aí ele falou, calma, cara, o que você tá falando? Aí eu comecei a falar, ele fica mudo, velho. É muito louco, ele ficava mudo. Aí até que eu caí na conclusão que eu precisava contratar uma pessoa pra cuidar do meu financeiro e do meu administrativo. Eu falava, cara, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Ele falou, você tem um salário de 1 mês na frente? Eu falei, tenho. Então contrata. Eu falei, meu Deus do céu. Contratei a prima da minha mulher.
ela na época ganhava R$ 1.200 numa loja. Eu falei, eu vou te pagar isso. Eu só tô com medo de não conseguir te pagar outro mês. Ela falou, não, eu vou com você. Tá comigo até hoje. E eu falei, ó, conforme eu for ganhando aqui dentro, você vai ganhando também. Eu aumentar o meu salário, você vai aumentar seu salário também. E todo mundo aqui dentro vai ser a mesma coisa. Eu aumentei, todo mundo aumenta. Tá? Todo mundo vai subir comigo aqui dentro. Tá. E aí começou. 4, 5. Hoje a gente tá em 12. Fazendo arte. As pessoas entram lá dentro e falam, cara, você tem 12 pessoas fazendo obra de arte? 12 pessoas, uma equipe, que tá comigo, só foi aumentando a galera. E tá todo mundo igual ainda. E é mó vibe lá, é muito legal trabalhar lá, porque a gente virou uma família, cara. Legal. Tem uma puta energia legal, assim. Ô, Rafa, e uma pergunta que veio aqui, quando você trabalha com arte, né, com as suas peças, quais que são suas fontes de inspiração? Se você tem uma mais assim, que é o jeito do Rafa fazer, ou depende do projeto, você vai pesquisar? Conta pra gente um pouco dessa parte. Puta, cara, minha cabeça é meio louca, sabia? Às vezes você tá conversando comigo, falando um negócio e minha cabeça já tá a milhão aqui, eu já acabo criando. Eu acho que assim, ó, a criatividade é um repertório que você vai criando desde que você nasce, cara. Tudo que você vê, tudo que você faz, tudo que você se propõe, tudo que você lê. Então isso vai só aumentando dentro de você. E isso, quando você vai criar, isso faz assim, ó, tum, e começa a rodar dentro da sua cabeça. Então tudo que você vai vendo, e é aquela coisa, você cria do zero. Cara, entenda, criatividade não é reinventar a roda. É ter algo, modificar, né, aquilo, colocar seu estilo em cima e tá aqui outro produto. Você vai sair sempre de alguma coisa. Você não vai construir uma roda quadrada ou não sei. Você não vai construir algo que... Você parte sempre de alguma coisa. Você parte sempre de alguma coisa. Você reinventa. Então, assim, usando o seu repertório a partir daquilo ali, você tem um mundo de probabilidades, entendeu? E vai depender... É um negócio único, cara. Eu não vou conseguir copiar seu estilo. Você não vai conseguir copiar meu estilo. Eu tenho minhas vivências. Eu gosto de música. Eu uso música clássica, música... Tudo que é estilo e tal... Eu gosto de arte, eu gosto de ler, eu gosto de um monte de coisa, de esporte. Eu tô no mar surfando, eu tô pensando um monte de coisa, eu vejo formas, eu vejo forma em tudo. Tudo que eu olho, eu vejo forma. Então, assim, dali, que nem a gente tava conversando lá fora, sobre uma linha de produto. Você vê, a gente tava falando um negócio já, faz assim, faz assim, faz assado. Porque já, a gente fala que é uma criatividade na fritadeira, né? A gente já coloca e já fritou tipo pastel. É muito louco isso. Porque você vai exercitando também isso, né? Eu no trabalho, eu tenho uma demanda muito grande. Então, assim, eu preciso criar rápido. Eu preciso ser rápido. Senão eu passo 2, 3 dias ali, não tem como eu empreender assim. Então, assim, o cliente precisa... Eu faço muita obra de arte, o cliente senta na minha frente, me conta a história dele, e eu preciso criar a obra para ele. Que era como se acontecia nas antigas guildas lá, nas medieval, né? Sim. Os caras iam nos centrinhos lá das guildas para criar as obras de arte para realeza, para não sei quem. Então, assim, era muito isso. O cara tinha que criar um negócio com a história do rei, sei lá. Então, enfim. Então, eu tive que desenvolver isso, e eu desenvolvo isso muito rápido. No caso, eu sou músico, eu tô tocando. Você improvisa na hora. Você tem que ter uma criatividade de saber o que você tá fazendo ali. Você tem que pensar rápido. Eu sou TDAH, então minha criatividade, minha cabeça não acompanha a minha voz. É muito... é milhão. Então, assim, isso vai trazendo muita base. E, obviamente, você estuda, você lê, você vê. Hoje a informação chega na nossa cara de uma forma, é uma porrada muito de informação. É uma porrada. Então, assim, você precisa estar ali o tempo inteiro. Então, isso é uma do que eu acredito que me traz, assim, eu bebo em várias fontes também, a gente tem que beber em várias fontes, né? Mas só que eu não bebo numa fonte do design ou da arte, eu bebo numa fonte, às vezes que você nem imagina, cara. Eu tenho livros de formas, tipo, que você olha e fala, cara, que é isso, cara? Você começa a ver lá, você fala, você comprou um livro desse? Você tá louco? Eu falo, mas eu gosto, porque às vezes olhando o negócio você tem uma ideia que não tem nada a ver com aquilo. Você é designer também, você sabe. Sei um pouco como funciona. Você sabe como é que é, né? É um turbilhão de... A gente fala que as pessoas atípicas, dependendo do seu transtorno, né? São vários transtornos. As pessoas criativas geralmente têm algum tipo de transtorno, né? E alguns
alguns transtornos tendem a uma criatividade mais forte. Eu tenho um transtorno que me favorece a isso. Eu tenho picos por causa desse transtorno que me deixa criar em várias alturas aí, né, de níveis de pensamento, assim. Então isso ajuda bastante. Rafa, e além das peças, né, desse viés mais artístico, você também é designer e cria peças de design, sim. né? Então conta pra gente também como começou a sua primeira peça, né? Ou as empresas que você vem colaborando. Cara, essa história é muito legal. Eu nunca tinha desenhado pra ninguém. Eu nem sei desenhar à mão, olha que louco, um artista que não desenha à mão. Eu tenho ideias, cara, eu tenho minha galera que transforma isso, né, pra mim, no computador. Eu falo, ó, eu quero assim, eu faço uns rascunhos que, pelo amor de Deus, cara, só eu entendo. Eu não sei pintar, eu não sei fazer, como é que eu vou fazer um quadro? Eu faço um quadro, eu tenho quadros, mas eu faço um quadro cortado metal, eu coloco metal dentro do meu quadro, eu faço formas de metal. É o seu jeito de expressar. Eu tenho o meu jeito de expressar. Eu não preciso ser um pintor, um escultor, eu tenho o meu jeito de esculpir. Eu tenho o meu jeito de fazer arte. Que é isso que transforma a gente em algo único. É a nossa pincelada. Então, enfim, eu tava num evento da Breton com um amigo meu que eu estudava ele, depois eu fiz uma peça com ele. Aí foi a primeira peça, na verdade, de design. Fiz com ele junto, tá, uma cadeira que saiu na capa de Januário e tal, foi bem legal. E saiu na revista, um monte de coisa, foi bem legal. Eu fiz com ele essa peça, foi uma puta honra trabalhar do lado de um cara que eu tava estudando, Estevão Toledo, quem sabe de design, cara queridaço. Sim. Puta, gosto dele demais e sou muito agradecido por ele, pelo que ele me ensinou. Ele me ensinou que era design. Pra mim, design era forma, só que ele me ensinou que é forma com planilha. Precisa ter, design é isso, é forma e planilha. Precisa funcionar essa planilha para ter a forma, mas geralmente a gente começa até da planilha, porque a gente precisa fazer a fábrica produzir isso, claro, e tem um custo funcional, né? Então, ele me ensinou isso e tal, e um dia num evento da Breton, ele falou para a dona da Breton, na net, olha, ele quer desenhar, não sei o que, ela, legal, tal, fala para ela, fala com o Daniel, tal, o Daniel me chamou no escritório, Rafa, desenha tal, peça para área externa. Eu saí dali, eu falei, meu pai amado, o que eu vou desenhar? Não sei nem que móveis vai na área externa. Porque eu não era muito a fundo de design. Eu conhecia tal, os designers tal, mas eu não tinha visão do que era a peça. E aí, cara, eu comecei eu lembro que o meu escritório lá do galpão, ele é gigante, uma sala que eu tenho gigante. Cara, se você visse, você ia dar risada, cara. Eu tinha papel colado até no teto, de ideias que eu ia vendo, ia desenhando em cima, para aquilo entrar na minha cabeça e formar algo novo, sabe? Então, mas era tanto papel na parede, uma do lado da outra, assim, mas era forrado. E aquilo, eu olhava às vezes num negócio, eu olhava no outro e eu desenhava. Enfim, fiz uns rascunhos ridículos, velho. Até hoje eu olho e falo, como é que eu mostrei isso pra Breton, cara? Aí eu desenhei os móveis, tal, mostrei pra ele, ele falou, nossa, legal, pode desenhar a casa inteira? Beleza. Eu fiz 20 desenhos. Aí mandei lá os 20 desenhos, tal, dei uma melhorada no desenho porque contratei um cara lá para desenhar para mim aquilo em 3D e tal, apresentar de forma certa, né? Sim. Beleza, passou, entrou a pandemia. Aí eles me ligaram depois disso, Não, foi antes da pandemia. Eu apresentei os desenhos e falou, Rafa, aconteceu uma coisa. Aí na hora eu sentei e falei, nossa, deu ruim, né? Fiz alguma coisa errada, não sei medida, nada assim. Fui no meio que na pesquisa, ele foi me ajudando, o cara do desenho. Ele falou, geralmente a gente escolhe 3 peças no máximo de cada designer, porque são 10 designers, os maiores designers do Brasil, tá? Que eles fazem a seleção, e eu lá no meio, perdido. Aí, umas coisas que acontecem que só Deus. E aí, cara, aconteceu uma coisa aqui, dos 20 desenhos que você mandou, a gente escolheu 16. Eu fingi total que tava tudo bem, sentei no sofá e já começou a escorrer as lágrimas, assim, ó. E meu filho pra nascer. Não, meu filho já tinha nascido? Não, já tinha nascido, já tinha uns 2 aninhos já. Cara, aí eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Vou virar o designer da Breton. Aí, que ainda, né? É uma referência. É uma referência imobiliária de luxo. E aí, cara, pra mim é uma das maiores hoje em questão de produtividade, cara. Os caras são gigantescos. Vai se tornar uma das maiores, não sei se já é,
de mobiliário de luxo maiores do mundo, cara. Os caras são muito grandes. Eles estão hoje com 22 lojas, uma em Dubai, agora vai abrir em Miami, vai para um monte de lugar ainda, Bangkok, vai para uma cacetada de lugar. E eu comecei a desenhar para eles, e aí as peças saíram e tal, comecei a sair pela palestra com eles, Brasil todo, não sei o quê. Aí eu comecei a conhecer um monte de gente. Aí me chamaram para fazer tapete, aí me chamaram para fazer a Doimo Itália, me chamou para desenhar, peças para Doimo, para decorar ali, delinear. Comecei a fazer um monte de desenho para um monte de marca, de tapete e tal. E assim, sem ter conhecimento do que era design. Eu estudava, né? Eu estudava lá o livrinho, Donald Norman. Sim. Comecei a estudar, como se eu estivesse fazendo uma faculdade. Né? E pesquisando, não tinha o ChatGPT, né? Que hoje ajuda pra caramba. Claro. Mas, assim, eu fui aprendendo. E aí em 2022 até fui eleito por um prêmio designer do ano, cara. Eu não acreditei. Incrível. Foi muito louco. E aí, cara, eu falo que os caras tão loucos, os caras estão viajando, o que eu tô fazendo lá, né? Eu nunca me coloco numa posição, eu sempre acho que eu tô engatinhando, cara. Porque eu não me considero nada, assim. Na verdade, assim, eu não me considero nem um artista, nem um designer. Eu trabalho para isso, sabe? Eu acho que eu trabalho para o design e eu trabalho para arte. Eu faço com meu carinho, com meu amor. Eu faço algo que eu amo. Se isso dá resultado, eu fico muito feliz, né? Porque eu tô trabalhando para algo que eu gosto. Então... as pessoas percebem, né? Acho que por isso que dá certo. Porque você faz, independente do título que você tem ou não, que na verdade não precisa... Porque você foi aprendendo, fazendo, né? Sim, com fazendo, certeza. acontecendo, as coisas foram acontecendo no nível de empresas também, sim, né? Sim. Isso é muito legal. E falando em empresa também, você quer complementar alguma coisa? Não vou puxar para o trabalho da La Fonte. Pode puxar, que eu ia contar uma parte depois da história lá também que é interessante, mas conta, depois eu termino. Não, depois eu termino. Pode ser? Conta. Vai lá. Então, pessoal, a gente fez o ano passado agora, a gente fez o prêmio da La Fonte, né? E a gente convidou o Rafa para fazer o troféu. Né? Foi um processo muito legal, Rafa, depois quero que você conte um pouco, né? São peças únicas, então a gente usou peças de refúgio da fábrica. Então, o Rafa foi lá, visitou, parecia uma criança lá perdida. Nossa, no meio fiquei maluco. No meio das peças. E são peças únicas que ficaram lindas. Né? Então eu, o Demetrios, aqui a gente participou, e a Natasha também, do processo criativo, né? E o resultado foi muito legal, depois vocês podem ver até nas nossas redes sociais. Talvez, Vicente, você conseguir até puxar depois aqui no Instagram Tá no meu Instagram. ou no do Rafa. Tá também, no meu. E puxar, a gente mostra as peças. Mas vai lá, Rafa, conta um pouco Cara, foi história. Muito legal essa. Eu cheguei na fábrica, cara, e a fábrica é demais, né? Eu entrei lá dentro, eu amo fábrica, né? Chão de fábrica pra mim, eu cresci dentro de uma, né? E aí a fábrica linda, né? Toda arrumadinha, vocês tinham acabado de mudar, né? A coisa mais linda, tá? Eu fiquei maluco lá dentro. A hora que eles começaram a me mostrar as peças, cara, minha cabeça começou. Uau. Cara, mó delícias, né? Porque você arrepia, cara. Eu arrepiei agora só de lembrar da sensação. Porque você olha e você fala, cara, olha de onde saiu o meu Lego. Que eu brincava quando era criança. Hoje eu vou pegar e vou brincar no Lego de adulto. Isso aí, vai montar o seu Lego. Vou mostrar meu Lego de adulto. E aí, cara, você tem aquela visão espacial, né? Porque o Lego te dá essa visão espacial, né? Do que você vai construir, de como é que você vai perceber a peça. E eu acho muito demais, assim, pra criatividade. Então, cara, aí eu cheguei ali, a gente começou a pegar as peças, dar risada, né? A gente tem um puta entrosamento legal. E foi tão bacana. Eu lembro que a gente chegou com as peças lá no estúdio, todo mundo falou, meu, você é louco, como é que a gente vai fazer isso agora? Eu falei, calma, eu já passei a fase. No começo, quando eu pegava o projeto, eu juro que eu chorava, cara. Eu falava, como eu vou fazer isso? Uma vez eu sentei no começo, naquele primeiro projeto que eu tava contando, eu me lembro que eu sentei no banheiro tava construindo o apartamento, eu sentei no banheiro, assim, da casa do cara lá, a arquiteta tava do lado, assim, eu comecei a chorar. Eu falei, meu, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou instalar tudo isso? Eu não sei nada. Ela fala, Rafa, ela falou pra mim, Rafa, você vai lembrar desse momento. Lá na frente você vai lembrar. Fica calmo que você vai conseguir. Aí eu dei uma respirada assim, porque, cara, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia como... Meu pai falava pra mim que eu não sabia nem fazer um furo na parede. Isso pesava pra mim. Aí, cara, isso foi bem difícil, assim, pra mim. E aí... O que eu tava contando? Já me atrapalhei toda. Do troféu. Do troféu, E aí eu peguei as peças e falei, aí eu não choro mais. Eu falei, agora a gente vai sentar e... Cara, eu sei que eu cheguei lá, eu já comecei a mandar foto pra vocês, né? Sim. O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo?
E sabe o que acontece no design? Olha, isso daqui é uma coisa legal de a gente abordar. Às vezes você pode criar uma peça, mas pode criar uma peça, eu posso criar uma peça, que para mim faz sentido visualmente. Aí você... Olha como eu trabalho assim no meu escritório. São vários tipos de pessoas ali, certo? Desde a minha faxineira, a pessoa do financeiro, o designer, o pessoal do marketing. Todo mundo ali, cada um tem uma visão, porque cada um tem uma experiência. Sim. Às vezes eu faço uma peça que eu acho linda. Aí eu mostro para um, outro acha linda, outro acha feia, outro fala, ah, parece um ovo. O outro, ah, parece não sei o quê. Aí você começa a ver as percepções de cada um. Porque assim, quando você joga uma peça pro mercado, você tem que testar. Porque senão, o que vai acontecer? Muitos vão achar que é feia, muitos vão achar que... Você não vai agradar todo mundo, mas muitos vão achar que é um ovo, muitos vão achar que é feia, muitos... Então assim, você tem que fazer uma assertividade o maior possível. Claro. Então, eu tenho como medir isso ali dentro. Eu meço isso. Tudo que eu apresento, que eu faço, todo mundo vê. Eu não faço nada, na verdade. Todo mundo faz ali. Eu falo assim, eu tenho a bola e o campo. A gente joga todo mundo junto aqui dentro. Não é o Rafa que faz. É todo mundo. Todo mundo participa do processo, todo mundo participa da avaliação. A gente é um estúdio que a gente trabalha junto. Desde a faxineira até o meu posicionamento. Entendeu? Todo mundo tem a visão do negócio. Então, isso é um ponto bem legal. Eu acho que, assim, é o ego, é onde a gente corta o ego, sabe? Porque não adianta ficar falando, eu fiz, eu faço, eu não sei o quê. Cara, você não faz nada. Sozinho não faz nada. Sozinho você não faz nada. Nada. Ninguém faz nada sozinho. Você vai precisar comprar a chapa, que é um outro cara que faz. Você vai precisar de um cara que saiba fazer a pintura, porque ele que faz a melhor. Então, assim, você tem que saber gerir os projetos, gerir os processos, para você ter um resultado legal. E é isso que eu faço lá. Eu extraio de cada um o melhor. Na verdade, não sou eu que extraio. Cada um dá o seu melhor porque quer. É muito louco como funciona lá dentro. Eu não falo para ninguém, faça isso ou faça aquilo. Todo mundo... É muito louco lá dentro, cara, porque ninguém tem, assim, todo mundo tem sua função, mas todo mundo participa de tudo. É muito louco, cara. Não é inexplicável como funciona lá dentro. Parece, eu sinto que é uma cultura de sonho dentro de uma empresa. Eu não tenho horário para chegar, para ir, mas eu vou falar para você, os caras são os primeiros a chegar, os primeiros a ir. É louco o negócio. Tem uma sinergia ali. É uma sinergia, todo mundo cuida um do outro. Ah, um vai comprar pão, traz para os outros. Ah, outro vai fazer isso aqui, chama os outros. É todo mundo eu te amo. Legal. É todo mundo beijo, todo mundo abraço. É uma puta energia legal. A gente tá com uma peça aqui, então. Olha que legal. Essa daí foi toda de canhão, né? A gente Sim, fala, canhão. Né? Os canhõezinhos das fechaduras, né? Das fechaduras aí, né? Sim. Também dos cadeados. Meu, sabe o que é legal, cara? Eu fiquei muito incrédulo, assim, quando eu entrei lá dentro. O número de processos para fazer um cadeado, uma chave. É muita cara, coisa, a gente né? compra um negócio e fala na hora, vai, ai, que caro, um cadeado. Hoje eu tive outra percepção, cara. Porque é um puta de um trabalho. É um puta de um monte de processo, pra um negocinho desse tamanho, cara. Com qualidade, né? Com qualidade, latão, material caro, sim, né? Então, assim, cara, olha que legal. Esses daí são os puxadores das janelas. Sim. É bem clássico, claro, isso, né? É aqui como é que chama, que vocês chamam esse? A roseta. A roseta da chave, de umas fechaduras. Ah, esse daí também as rosetas. Com mais movimento, né? Então, sim, é legal que você conseguiu, né, dar uma forma, né, para cada uma, né? Uma forma mais arredondada. Eu trabalhei muito a forma orgânica, porque eu acho que o lado orgânico é aquela coisa de girar, o mundo gira, né? Sim. Olha que legal essa daí dos puxadores também. Essa daí ficou bem legal também. Ficou pesada, né? Ficou. Elas ficaram todas pesadas, né? Ah, esse daí já é troféu meu. Isso aí já passou. Ficaram incríveis. Eu fiquei bem feliz de fazer esse trabalho. Foi bem desafiador, assim. A gente precisou pegar a maquinária até que a gente nunca tinha usado para soldar, né? O latão e tal. E foi um baita aprendizado, assim. Foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Muito bacana. E foi isso. Essa parte foi bem interessante. Agora vamos desenvolver coisas novas, né? Tem coisa nova por aí ainda, né? Eu acho que essa coisa, né, Rafa, a gente estava até conversando agora sobre essa coisa de reusar as peças. Você falou que você aproveita muita coisa, né, no seu estúdio, né? Então as chapas ali, o que sobra, você tem essa visão também, né, de reaproveitar e não jogar nada. 95% do meu material eu utilizo. É muito pouco que eu desperdiço, não, que vai embora. Porque eu uso
tudo, praticamente toda a minha chapa, tudo. Até tava contando o fato da lixadeira ali, né? Os discos, né? Até acabar. É muito legal, cara. E todo mundo lá dentro tem esse cuidado. É muito legal. Virou uma cultura dentro da empresa, de a gente aproveitar tudo, fazer com cuidado para ter o máximo de aproveitamento, enfim, é bem legal. Rafa, você comentou, né, sobre o projeto também que você tem, né, com autistas. Você queria falar um pouco mais, né? Sim, eu tenho um projeto. No momento ele está um pouquinho brecado, porque eu tive outras demandas agora. A gente está trabalhando nele de outra forma, na verdade. Com uma plataforma agora para unir essa galera. Eu criei a primeira galeria de arte, né, do mundo. Foi considerada a primeira do mundo só com artistas no espectro autista. É uma galeria só de artistas autistas. E, cara, ali eu encontrei cada pessoa, cada menino incrível, cara. Sabe? Que você fala, não é possível, o dom deles é um absurdo, cara. Menino que começou a falar com 11 anos, que o médico falou que ele não ia conseguir nunca ser carinhoso, nunca falar, tal. Esse cara é fotógrafo, ganhou prêmio nos Estados Unidos, ele é artista, ele é atendente terapêutico, ele é escritor, escreveu 8 livros, ele é palestrante, faz umas obras incríveis. Tem um menino que tem 12 anos, ou fez 13 agora, ele tem 10% da visão. Ele é autista com 10%, ele é albino, Cara, você vê os desenhos que ele faz? Dudu Memoriza, quem quiser procura ele no Instagram. O outro é o Nicolas, tá no meu Instagram, quem quiser procura. O Dudu, cara, ele desenha com o olho no papel, assim, cara. Ele não tem a visão quando você tá desenhando de fazer assim, ó, e olhar no geral, sabe? Ele desenha assim, ó. Limitado, tem que estar pertinho. Cara, ele tira o óculos às vezes pra desenhar. É impressionante, cara. E faz umas coisas incríveis. Não, ele faz só fachada de museu, fachada de hotel, de grandes construções. E ele sabe de tudo, como é feito, a história. Cara, você olha a proporção, as pinturas, é um negócio assim surreal. Legal. E tem outros meninos aí, o Henrique que trabalha comigo lá também, que virou artista da noite pro dia. Eu falei pra ele, ele aprendeu a mexer no programa, no outro dia ele tava fazendo arte. O Dudu aí, ó. Deixa eu ver se acha alguma coisa aí dos trabalhos dele. Quer ver? Desce aí, desce. Esse menino é um querido, cara. Quer ver? Eu queria ver se tinha alguma obra. Vai descendo. Olha o que ele desenhando ali, ó. Olha como ele desenha. Ali em cima. Olha como ele desenha. Nossa, bem colado. Opa, saiu. Não, saiu. Volta aí. Aí, ó. Ele desenha com a carinha. Ai, não tá indo. Tem um vídeo aí. É verdade. Volta. Pode fechar aí. Deixa eu ver aqui. Desce aqui. Tá ali atrás, tem um desenho dele. Vai descendo. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Algum desenho dele. Ele fez um desenho outro dia de 2 metros, cara. Pode ir. Ele tá postando um monte de coisa dos amigos dele. É muito bonitinho, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui ainda tá de boa esse negócio aqui. Tá aqui, mas olha isso. Ele desenha o cara no papel. Olha as cores, a simetria do negócio. Os detalhes, né? Isso aqui tá pequenininho, tá? Isso aqui ele fez de cada lugar, cara, que você fala, não é possível que esse moleque faz isso aí. Aí você fala assim, ô Dudu, como você faz isso? Ele fala, tio Rafa, eu pego o lápis, desenho, depois eu passo a canetinha e pinto. Simples assim. Qualquer um faz então, hein? É surreal, cara. Legal. Tem uma molecada lá, o Lucas, que agora tá morando nos Estados Unidos, tem todo um jeitinho especial de pintar. Tem uma turma aí, os moleques são impressionantes, cara. Legal. E eu pretendo expandir isso bastante. Muito bom, Rafa. Parabéns pelo projeto. Legal. E esse é um tipo de inteligência que a gente comentou, né? O foco que eles têm, a visão. Mas a gente tem outro tema que a gente abordou também, que é a inteligência artificial, né? Sim. Então a gente conversou um pouco disso. Você vem usando, vem experimentando? Cara, eu uso mais, assim, para entender. Eu sou meio que um Google avançado para mim, vai. Eu faço muita pesquisa de onde eu quero chegar, do que eu relacionamento cruzado. Eu não uso muito para imagem, porque eu acho que isso limita muito. Tá. A gente acaba se limitando ao que tem ali, olha aquilo e acha que é. Eu ainda não me rendi a isso, mas sei que o futuro, né? Tá começando a experimentar já e usa bastante gente usa, não tenho nada contra. É uma técnica, claro, que eu acho que cada um tem o seu jeito de... Às vezes o cara cria algo lá e modifica também. Cada um tem seu jeito de criar. Legal.
Não existe uma técnica, não existe uma forma certa. E eu prefiro ir por outro lado. Eu tenho o meu jeito. Então, assim, às vezes eu dou uma olhada, pesquiso, olho outros tipos de fontes. Mas eu acho que, assim, a inteligência é incrível, mas tem que saber usar. Por quê? Porque se a gente usar de um jeito... Desculpa. Se a gente usar de um jeito que a gente dependa, desculpe falar, mas a gente vai emburrecer. Porque se a gente for tudo pra lá, a gente vai emburrecer. Porque faz tudo hoje. Já tá fazendo... Hoje tá no começo, né? É muito louco. A gente viu o celular, né? A internet... Agora a gente tá vendo a inteligência artificial, outras coisas aí no meio. A gente nasceu na época que não tinha nada, na verdade. Nada, né? olha que louco, 90, cara. Eu tô com 27 anos, eu vi isso. Nada. Cara, bem, 27, quase 27 e mais uns pouquinhos aí. E, cara, eu acho assim, a gente tem que saber usar o negócio. E cada vez mais isso vai tirar muitos empregos. Eu acho que assim, o que não vai tirar, talvez... dependendo de como a gente use, vai ser o criativo. O criativo sempre vai ter seu lugar, porque é uma pincelada única. Ninguém vai conseguir copiar sua cabeça do que você viu. Sim. Não sei, né? Daqui a pouco o Elon Musk vem com alguma né? ideia. Talvez tenha alguma coisa assim. Mas, cara, eu acho que é muito difícil, né? Porque é emoção, né? A emoção não dá pra copiar. É a emoção do que você sente, a emoção do que você viu, do que você viveu. Eu acho que isso é muito único, cara. Mas eu gosto, acho muito legal o uso. Eu automatizei um monte de coisa na empresa com a inteligência artificial, coisa que a gente fazia em 40 minutos, hoje a gente faz em 5. Legal. Com automatização na parte administrativa. Eu criei alguns processos lá bem legais, assim, com o ChatGPT e tal, orçamento, coisa que, meu, você faz assim um negócio... Bacana. Meu, muito legal, mas pra esse lado, assim, não tô sendo um louco da IA, senão ferrou, cara. Bacana. Foi falando, está chegando quase no fim aqui. Fala um pouco dos seus projetos futuros, ou o que você tem vontade de fazer, seja como artista, como designer. Cara, eu tenho vontade de desenhar para La Fonte. Eu acho que fica a dica aí, ó. Não, a gente vai fazer esse projeto, que a gente estava conversando sobre um projeto lá fora, de sustentabilidade. Como eu já trabalho com esse tipo de material, né, que a gente estava conversando lá fora, tem tudo a ver. A gente já teve até umas ideias legais lá. E, cara, como arte, tá acontecendo uma coisa bem legal. Eu tô fazendo, vou contar em primeira mão aqui, a gente tá fazendo uma obra lá pra Miami, agora pra uma praça de Miami. Incrível, cara. Cara, eu fui eleito entre 360 artistas do mundo. Do nada a mulher me ligou e começou a me contar. Eu pensei que era trote. Eu falei, não é possível, cara. O que tá acontecendo, né? Foi unânime a votação numa peça minha lá, e a curadoria lá da pública, né, de arte de Miami, a gente tá ajeitando que a gente vai produzir lá a peça. Legal. E vai para uma... Então isso tá sendo uma experiência, assim. Já criei obras, cara, que eu olho, às vezes eu nem acredito que eu fiz, sabe? O ano passado a gente instalou uma de 12 metros numa parede, cara, lá em Manaus, de uma família que eu fiquei lá, cara... Além de eu ter instalado a peça, eu aprendi sobre empreendedorismo, sobre família, sobre cuidado, sobre muitas coisas boas, assim, com essa família. Eu fiquei uma semana lá instalando a peça, era em Manaus, fiquei 2 dias nos Índios lá, dormi lá, pedi pro pajé pra dormir, foi legal pra caramba, puta experiência, cara. E, cara, eu entrei pra dentro da floresta, a gente andou, eu com um índio e um guia de sobrevivência. A gente entrou lá tem uma foto do mapa onde eu tava, cara. Mas eu andei de lá pra dentro, cara. Cara, a floresta tem muito design. Tem muita coisa de design. Você entra lá, você fica louco com as folhas, com os troncos. Você sai de lá, né, cara? Você sai de lá, é simples, sabe? Sim. É simples. É algo simples. Mas é muito diferente você entrar numa floresta normal do que numa floresta amazônica. A grandiosidade do negócio é alucinante, cara. Quem puder ter essa experiência, cara, tenha, porque isso vai acabar em breve. Eu tava lá nos Índios, o cara já tava construindo umas oquinhas pros caras irem lá. Eu falei, ô Indião, eu vou chegar daqui a 2 anos aqui, você vai ter uma ilha com um resort aqui, cara, você não vai nem olhar pra minha cara. Wi-Fi, com internet. Tudo. E aí, deu risada, cara, eu fiquei muito amigo deles lá, eles me mandam mensagem direto.
Eles já têm celular, claro, mas eles têm muito costume deles, cara. Eles falam espanhol ainda, né? Eu lembro que eu fiquei contando, eles ganharam uns livrinhos em português, as crianças lá, e eu falo espanhol, então eu fiquei contando a história pra eles à noite, juntei toda a turminha lá. Puta, foi uma puta experiência, assim, que eu pretendo voltar. Agora eu quero ir Ai, caramba. Não é Pataxós, cara. Pro Xingu. Eu tô querendo ficar uns dias no Xingu lá também pra ter essa experiência, porque pode parecer coisa de louco, é um negócio assim bem louco. Tem que estar bem preparado pra você estar lá dentro, porque é bem diferente do que a gente tá acostumado. Não tem essa coisa de você dorme à noite na floresta, é assustador, cara. Faz uns barulhos, você fala, vai entrar uma onça que vai me comer. Parece que é sacanagem que os caras estão fazendo de zoeira. Parece que é zoeira, que os caras estão batendo na árvore. É um barulho, cara, de bicho, que você fala, meu Deus do céu, Deus é pai. Mas é demais, cara, demais. É uma experiência que vale a pena ter, cara. Fui pegar jacaré à noite no Rio. Loucura, cara. Meus amigos olhavam e falavam, ô Preto, vai pra cá, vai no shopping, vai comer num restaurante, vai pegar jacaré à noite com a mão, cara, você vai perder a mão. Foi legal, bom, cara, legal demais. Legal. Mas a última pergunta que vai antes de você finalizar você já comprou Mustang? Ainda não, ia comprar antes da pandemia, mudou um pouco o preço, só triplicou só. Então a gente teve que segurar um pouquinho esse sonho. Mas estou fazendo um outro carrinho aí agora, logo mais tá pronto, eu vou postar no Instagram aí. Muito bom. Pessoal, tenho certeza que vocês adoraram o papo aqui, conhecer um pouco mais da história do Rafa, né, da visão dele, seja como artista ou como designer também, uma figura ali, um grande amigo nosso. E é isso, Rafa. Obrigado. Obrigado, Max. Obrigado, Demetrios. É uma honra estar aqui. Eu gosto muito de vocês sabem disso. A gente tem uma puta sinergia legal. Claro. Tá com a La Fonte aqui. É uma empresa centenária, né, cara? Tá aqui sentado. Vocês ouviram minha história, né? E tá sentado aqui pra mim. Vocês imaginam o que tá rolando dentro de mim, né? A emoção que eu tô, assim, de... Às vezes a gente chega a lugares que a gente nem imagina, né? Sim. E pra mim tá aqui é uma puta honra, assim, tá com vocês sentado aqui, trocando essa ideia e poder contar um pouquinho aqui da bagunça. Muito bom, Rafa. Legal demais. Obrigado mesmo. Muita gratidão. Obrigado, pessoal, e acompanhe a gente também nos próximos La Fonte Talks. Valeu, tchau, obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu.